Glória a Deus, em que todo desafio, ele é resolvido na sua vida. A palavra que o Senhor trouxe para a sua vida nessa noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27, verso 51 até o verso 54. Mateus 27, 51 a 54. Aleluia. Você encontrou aí, meu irmão? Amém. Não encontrei, pastor, né? Na metade do ano você faz a inscrição aí para o teologia, né? Você vai descobrir. Mateus 27, 51 diz assim: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diga comigo: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Essa porção da palavra no Evangelho narra os últimos momentos de vida de Jesus, quando ele está pregado na cruz, pendurado na cruz, e está para consumar a obra que Deus lhe deu para fazer. E aqui os evangelhos narram algumas coisas que aconteceram quando o Senhor Jesus chegou nesse momento. A Escritura diz que houve um terremoto, a terra escureceu, era dia, era tarde, a luz do dia estava em pleno alcance sobre Jerusalém, mas a Escritura diz que escureceu, e houve um terremoto, e as rochas se partiram, e os sepulcros se abriram. Aleluia. E Jesus estava ali na cruz quando ele diz: está consumado. E quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, então esses fenômenos naturais se manifestaram sobre a terra. E a Escritura diz que o centurião romano e os soldados, quando viram estas coisas, ficaram aterrorizados, apavorados, assustados, e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Pergunte para o seu irmão: você sabia que ele era o Filho de Deus? Você sabe disso ou não? Você sabe que este que foi preso na cruz é o Filho de Deus? Porque muitas pessoas ficam presas aos fenômenos e aos sinais que aparecem, mas esquecem do principal, o verdadeiro abalo que aconteceu, o verdadeiro terremoto, o verdadeiro rompimento,
não foram os eventos que o olho humano pôde enxergar, porque esses efeitos naturais foram apenas consequências de algo extraordinário que se manifestou. Na cruz do Calvário, na cruz do monte da morte, daquele monte onde o Senhor escolheu para que Jesus fosse crucificado, ali estava encerrando uma história, ali se encerrava um período sobre a terra, ali se encerrava uma realidade espiritual para sempre, e nascia algo novo. Oh glórias, aleluia. Os tempos modernos, os homens diriam que houve um restart. Mas ali naquele momento, Deus zerou algo e começou algo novo. Quando o Senhor Jesus, pregado naquela cruz, nos últimos segundos de vida, Ele diz: está consumado. Ele está fechando o tempo, Ele está fechando a história, Ele está consumando tudo, Ele está finalizando um ciclo para sempre. Uma história está acabando na cruz. A cruz é o ponto final da raça humana e o início de uma nova raça sobre a terra, o início de uma nova história sobre a terra, o início de um novo tempo sobre a terra. Que tempo é esse, pastor? O tempo em que o mundo espiritual foi abalado, o mundo, a terra, o universo, as leis da ciência, todas foram abaladas na cruz. E então um soldado romano, um centurião, um gentil, alguém que adorava ídolos, alguém que não conhecia as profecias, alguém que fazia pouco caso para a história do Cristo, olha para aquela cruz, olha para tudo aquilo e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O Espírito Santo vem sobre ele. Como ele poderia falar isso, missionário Giba? Aleluia. A partir daquele dia, uma nova história começou para as nações da terra. Porque aqueles que não chamavam o Deus de Israel de Deus, começaram a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Aquele terremoto, a escuridão que veio sobre a terra, as rochas que se partiram, os túmulos se abriram nos cemitérios, tudo isso revelava um impacto poderoso que estava acontecendo nos céus. O mundo acabou na cruz, a carne morreu na cruz, o pecado acabou na cruz, a tua descendência acabou na cruz, e ressurge algo novo sobre a terra. Aquele povo que diz verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Porque aqueles que ainda não têm Cristo, aqueles que ainda andam sem Jesus, aqueles que ainda não disseram Ele é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Deus enviou Ele à terra para me salvar, aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda o negam, a vida deles terminará na cruz. Porque é na cruz de Cristo que o juízo de Deus é derramado.
E todo aquele que não diz verdadeiramente Ele é o Filho do Deus único e vivo, terá que receber desse juízo sobre sua vida. Ninguém começa uma nova história sem Jesus. A história velha continua para aqueles que não nasceram de novo. A história velha de que um dia terão que receber juízo pelos seus pecados. A velha história de que a maldição da lei permanece sobre eles. A velha história de que haverá a ira de Deus caindo sobre a terra. Ainda continua assim. Mas naquele dia algo aconteceu. Os céus do mundo inteiro se abriram, para que qualquer habitante da terra soubesse que Jesus era o Filho de Deus. E todo aquele que um dia diz, verdadeiramente hoje eu sei, Ele é o Filho de Deus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo, passa a viver sob essa nova história, sobre esse novo tempo, sobre essa nova realidade. Para muitos que ainda vivem numa religiosidade, só conhecem a história de Jesus, só leram sobre Ele, e a religião caída ainda continua finalizada, presa, limitada na morte de Jesus. Ela ainda está lá, naquele dia de trevas, ainda está no sepulcro, ainda está lá, nada aconteceu. Apenas Jesus é uma história, Jesus é apenas uma lenda do passado, Jesus é apenas um bom homem que pisou na terra e foi judiado pelos homens e morreu, coitadinho, não pôde fazer nada. Mas para aquele que os olhos se abriram, para aquele que a mente se abriu, para aquele que os olhos do coração se abriram, ele pode dizer, verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Deus marcou na agenda essa noite para você, porque os sepulcros vão se abrir na sua vida, as rochas vão se partir na sua vida. Aleluia, aleluia, oh glória, haverá terremoto dentro da tua casa, meu Deus. Haverá um abalo. Sabe, uma coisa que eu preciso dizer para você, as coisas estão muito paradas na tua vida, as coisas estão tudo muito redondinhas, assim, sabe, muito parada, está faltando aí um chacoalho do Espírito Santo, está faltando aí um movimento mais intenso, está faltando algo para Deus chutar você da cadeira e dizer, bota-te de pé porque eu tenho algo na tua vida. Aí você precisa escolher, olhar para Jesus e dizer, eu tenho que fazer alguma coisa, ou esperar que Deus te jogue lá, porque Ele vai te jogar. Só que às vezes a ferramenta que Deus usa, você não gosta muito. Aleluias! Você não matou a tua história na cruz para começar de novo, para ser igual você era antes. Quando o Senhor causou um terremoto na terra, Ele estava dizendo, eu vim para abalar os fundamentos, as estruturas, tudo que você conhece como ser humano está abalado, toda a psicologia está abalada, toda a ciência está abalada,
todo talento está abalado, todo conhecimento filosófico está abalado. Há algo novo sobre a terra, há algo que a ciência não conhece, há algo que a medicina não conhece. Há um Espírito se movendo sobre a terra, há um poder se derramando sobre todas as nações. Esse poder atravessa barreiras. Ele pega um centurião romano, ele pega um idólatra, um feiticeiro, alguém que sacrifica demônios, alguém que derrama sangue inocente. Ele pega um coração de pedra e racha. Ele pega alguém que está no sepulcro e levanta dentre os mortos. Ele causa um terremoto na religião. E começa um tempo de avivamento. Oh glórias! Essa noite está marcada não para ser mais uma na sua vida. Está marcada para começar a mexer em coisas que você não deixa Deus tratar na sua vida. Está marcada para Deus ir mais fundo na tua alma, mexer em raízes profundas no teu coração. E dizer para você que a história está só começando com você, que não interessa o teu histórico, que não interessa o quanto você sabe, não interessa o que te trouxe até aqui, não importa onde você está agarrado. Quando o Filho de Deus vem, terremotos acontecem. Quando o Cristo do Evangelho aparece, sepulcros se abrem, rochas se partem. Sabe, o coração de rocha, sabe, o coração endurecido, sabe, o coração calcado, aquela coisa que está aí há anos e não muda, é bem aí. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele não é uma lenda, Ele não é uma história, Ele não é alguém do passado. Ele está presente hoje. Ele continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Ele continua te dando a chance de entrar em algo novo, de viver algo novo, de caminhar para uma nova história. Quantos querem isso para a sua vida? Diga assim comigo: eu preciso disso, Jesus, na minha vida. Aleluia. Quando você disse que Ele era o Filho de Deus, você abriu o céu sobre tua vida. Mas o problema é que você foi convencido que nada mudou, que tudo continua como era antes. Muita gente, para muitas pessoas, nascer de novo e ter o Espírito de Deus foi apenas mudar de igreja, foi apenas trocar de costumes, mudar o lugar que frequentava, mudar o estilo de culto. Mas isso não é a nova história que Deus tem para você. Na nova realidade, para você que confessou que Jesus é o Filho de Deus, para você que aceitou Ele como Salvador, na nova realidade, não existe sepulcro que fique fechado. Não existe coisa morta que Ele não torne a viver na sua vida. Não existe. Não existe rocha dura o suficiente que Ele não possa abalar. Aleluia. Não existe prédio bom o bastante que não caia, porque tudo que Satanás construiu na história de alguém cai com o terremoto do Senhor. Toda rocha que está lá incrustada, sabe, uma rocha anos ali,
a Escritura diz que a consequência do mover espiritual foi que as rochas se partiram. Os sepulcros, imagine o cemitério, né? Cemitério, aquele cemitério que você conhece. Imagine, de repente corre a notícia, né? E mandam foto e já corre no zap, né? Os sepulcros racharam, terra revirou, caixões em pedaços para todos os lados. Foi isso que aconteceu em Israel. E a Escritura diz que no domingo, quando Jesus ressuscita, pessoas que estavam mortas há muitos anos apareceram vivas em Jerusalém. Você pode imaginar isso nos nossos dias? Aquele seu parente que já faleceu há muito tempo, de repente, você soube que o sepulcro dele rachou no meio, abriu-se 1 metro, aquela terra ficou revirada, mas não encontraram nada dele lá. Os ossos sumiram, desapareceu qualquer vestígio. De repente, você está lá conferindo o zap, né? E está rolando tudo que é tipo de notícia. Meu Deus, né? Os ETs invadiram a terra, né? É isso que vão dizer, né? Aí de repente lá no portão da tua casa, né? Alguém. Você sai lá ver. É o seu familiar. Ele diz a paz do Senhor. E aí você morre, né? Aí tem que orar com você. Gente, foi isso que aconteceu lá. O mesmo impacto é como se fosse nos nossos dias. Você já imaginou o impacto disso? Esse fenômeno aconteceu a olhos visíveis. Foi um fato real. Mas ele revela uma realidade espiritual. A profundidade, a grandeza do impacto do que aconteceu nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando os sepulcros se abrem e mortos de muitos anos aparecem vivos, com o corpo restituído, Deus estava mandando uma mensagem clara para todos nós. A partir de agora, os sepulcros não podem mais parar você. O túmulo não é o fim da tua história. Os túmulos não serão o fim dos teus parentes. A sua família não nasceu para terminar no sepulcro. Você se encontrará com eles no céu. Você verá cada um deles na presença de Deus. Você acredita que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus? Então vai ser assim sobre tua casa. As rochas partiram naquele dia, porque tinha gente enterrada na rocha também. Você sabe onde é que Jesus foi enterrado? Um sepulcro de pedra. Haviam os sepulcros caiados. Já ouviu falar desse termo ou não? Você também não estuda nada, né? Você... que era jogado cal assim por cima, que eles eram enterrados na terra, né? Aí Jesus foi enterrado num túmulo do rico, né? Os ricos eram enterrados na rocha, mas as rochas partiram também. Quem estava lá teve que sair para fora, né? O que aconteceu com Jesus no terceiro dia? Quando as mulheres foram lá, houve um terremoto. Diga, houve um terremoto. Aleluia. E quando as mulheres chegaram, a pedra que fechava o túmulo tinha saído do lugar.
Aleluia. Ninguém mais vai ficar no túmulo. Ninguém mais vai apodrecer lá. Oh glória. Aleluia. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Agora, se Ele faz isso como um ser humano com a tua família, que é muito mais importante do que qualquer coisa, porque Ele não faria com os teus sonhos e projetos? Porque Ele não faria com os desafios que você está enfrentando? Porque Ele não faria com o mal que te afligiu? É que você se acostumou a acreditar num Cristo do passado, num Cristo preso na cruz, num Cristo da história. Você ainda não se acostumou a confiar num Cristo que está vivo, que verdadeiramente é o Filho de Deus. Talvez você conheça muito pouco do Cristo que abala 20 anos de problemas em uma noite. Talvez você conheça muito pouco de um Cristo que tira alguém que está há 30 anos sepultado, só os ossos, o pó, Ele faz aparecer com o corpo intacto, vivo, para ver, falar e ouvir. Talvez você conheça muito pouco de um Jesus Cristo, cuja palavra diz para o mar: fica quieto, e ele obedece. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? A religião continua no tempo do sepultamento. Você já viu como é que é a religião ou não? Tudo é triste, né? O Jesus da religião sempre está triste, sempre está abatido, sempre está morto, sempre está abalado, sempre é um coitado. Vai tomar banho, irmão? Diga assim para mim. Diga para mim. Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. Os teus olhos só se abriram porque a rocha se partiu. Os teus olhos espirituais se abriram um dia para Jesus, porque os sepulcros se abriram, as rochas se partiram, um terremoto aconteceu na tua vida. Seu coração era duro igual uma rocha, Deus botou você no cacete. Tribulação, problema, rolo, confusão. Aí alguém diz para você: por que você não vai na igreja? Só Jesus pode mudar essa história aí, ó. Você aqui. Um terremoto aconteceu, a rocha se partiu, o sepulcro se abriu, e você disse: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Oh glória! Aleluia! E é assim que continua acontecendo até os dias de hoje. Por isso você não pode se prender no histórico do passado. Você não pode ficar preso nas coisas antigas. Cada vez que você vem na casa de Deus é algo novo. Tudo pode acontecer naquela noite. Algo novo está descendo dos céus. Algo que você nunca viu vai acontecer. Eu estou profetizando pelo Espírito Santo que coisas que estão paradas há anos na sua vida vão se movimentar. Coisas que estão sedimentadas como uma rocha, anos e anos parados, aquela área está endurecida como uma rocha. Mas nessa noite, pelo poder de Deus, eu estou liberando uma palavra. Eu vejo
e escuto aqui nos meus ouvidos espirituais, rochas se partindo. Obedecóbia de candalabassobias. Iriribanda rebalabas, iribelabá. Não ache esquisito, não ache estranho, se um tremor te alcançar esta semana. Pode parecer uma tragédia, pode parecer um terremoto que vai destruir, mas é a mão de Deus mexendo em coisas que estão muito paradas. Pode ser que você fique igual o centurião, com medo, pode ser que você fique chocado, pode ser que você fique amedrontado, pode ser que você fique abalado, assustado, mas escute bem, há coisas acontecendo sobre a terra, há coisas acontecendo sobre as nações, e você receberá notícias que te deixarão com medo, assustado, apavorado, mas é quando a terra treme, quando as rochas partem, quando os sepulcros se abrem, que as pessoas mais difíceis vão dizer: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Oh glória, oh glória, Recúbias de candalabassúbia, iricamanda nemastobe de coba labassube de cábia. Está escrito na palavra do Senhor: uma vez eu abalei a terra, tornarei a abalar novamente, não somente a terra, mas os céus também. Só ficará de pé o reino de Deus. Precisa ser abalado para que o inabalável apareça. Oh meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, de todas as nações. Começa, Senhor, conosco, com nossa casa, com nossa família. Porque se aproximam os dias, igreja, em que algo que causará grande pavor sobre a terra está para acontecer. A única coisa que te mantém de pé é a fé que você tem. Diga assim: a terra pode tremer, as rochas vão partir, os sepulcros vão se abrir, mas eu sei que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Aleluia, oh glória, oh meu Deus, que maravilha, oh glória. Você pode ficar sob seus pés, vamos adorá-lo por um instante. Eu preciso orar por você essa noite, pelo nome santo de Jesus.
preciso orar por você nessa noite. A direção do Espírito é muito específica. Você que tem problemas que se arrastam por algum tempo, não são problemas atuais de dias ou semanas, situações na sua vida que estão há bastante tempo paradas, sem resolver. Sejam qual for os problemas, seja de saúde, seja questões judiciais, seja imóveis que estão em processos que você não consegue vender ou não consegue resolver documentações, sejam situações financeiras, seja questões familiares, casamentos, sentimentos, problemas antigos, como uma rocha. Eu sou abençoado numa área, a porta se abre aqui, mas nessa área tem uma rocha, bate e volta, não sai do chão, não se resolve. Quero que você saia do teu lugar e venha, porque um poder de milagre está aqui. Milagre é uma interferência de Deus no processo natural das coisas. Milagre é quando Deus interfere em uma situação que naturalmente não tinha como mudar. Veja quantos milagres teremos. Aleluia. Porque as rochas vão se partir, os sepulcros vão se abrir, terremoto vai acontecer. Por isso não se assuste. Eu só preciso que você lembre dessa noite, dessa palavra, porque a partir do momento em que você sair pelas portas dessa igreja, coisas irão acontecer. Não tenha medo, não se assuste, deixe acontecer. Deus está movimentando as coisas. Feche os teus olhos. Aleluia. Meu Deus. Pai amado, Deus maravilhoso, Senhor, eu me humilho diante do Senhor, e eu reconheço, meu Deus, a minha incapacidade, a minha pequenez. O Senhor disse: sem mim vocês nada podem fazer. Sei, Senhor, que esta mensagem, esta palavra dessa noite não veio de mim, mas veio do teu coração para esse povo. E eu clamo, meu Deus, o teu socorro, Senhor. Eu clamo a tua palavra sobre cada situação que eles estão apresentando diante de ti. Meu Deus, o mundo tem que recorrer a outras coisas. Quem não te conhece, quem nunca disse verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, tem que usar de tantas coisas para buscar resposta. Mas nós viemos buscar respostas no Senhor. Por isso, meu Deus, eu clamo pelo teu agir na vida dos meus irmãos. Toca, Senhor, agora em cada uma dessas situações. Começa, Senhor, a despedaçar a rocha. Começa, meu Deus, a visitar agora estas causas que se arrastam por tanto tempo. Começa, meu Deus, a mexer nessas raízes. Oh, Jesus. Começa a tocar, Senhor, agora.
em nome de Jesus. Aquilo que segurava o teu milagre, não segura mais. Mal saia da vida dessa pessoa. Toda resistência espiritual seja derrotada, em nome de Jesus. Todo espírito que trabalha contra, eu dou uma ordem agora: deixe a vida dessa pessoa, deixe as coisas dela agora, em nome de Jesus. Mal saia daí. Rochas comecem a serem quebradas agora, no poderoso nome de Jesus. Papéis comecem a serem assinados agora. Eu estou dando uma ordem agora, estou dando um comando ao mundo espiritual. Todo processo que está engavetado, toda situação que está na pilha de papéis, eu ordeno, vem agora para a mão desse juiz. Começa a ser liberado agora. Toca agora, Senhor, e movimenta, inverte essa fila agora, no poderoso nome de Jesus. Tudo aquilo que é direito dessa pessoa, venha para as mãos dela agora. Venha para as mãos dela agora. Vem agora, vem agora, em nome de Jesus. Todo atrapalho vai embora. Toda nuvem de embaraço saia daí, mal desapareça, no poderoso nome de Jesus. Toca, Senhor, agora na família, toca na vida dos filhos, toca na vida dos familiares. Senhor, visita estas pessoas agora, em outros estados. Toca com a tua mão agora, Senhor. Desfaz o mal, destrói o mal, toda corrente que prende, todo muro que separa, comece a ser partido agora, comece a ser derrubado agora, no poderoso nome de Jesus. Todo mal que permanece por anos, comece a ser destruído, comece a ser abalado. Todo fundamento que mantém de pé esse mal, eu digo, solte agora, seja abalado agora, seja tocado agora, no poderoso nome de Jesus. Todo mal contra a vida dessa pessoa, contra as finanças dessa pessoa, contra a família dessa pessoa, contra a história dessa pessoa, estou dizendo, vai embora, desapareça, no poderoso nome de Jesus. A todos esses males e desafios estão consumados na sua vida, e a mão de Deus te conduz em triunfo e vitória. Receba o teu milagre, receba a tua resposta, no nome poderoso de Jesus, no nome